Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 51. Aprendizados. Hoje, então, vou falar sobre o livro da Gisele Bündchen, Aprendizados, Minha Caminhada para uma Vida com Mais Significado. Oi, gente, tudo bem? Então, vou comentar esse livro com vocês hoje, que é um livro que eu li já tem algum tempo, mas eu achei muito interessante. Eu conheci alguma coisa da vida da Gisele, mas com o livro eu acabei conhecendo bastante, muitas outras coisas. Ele, apesar de não ser um livro biografia, ele sim fala da vida dela, mas ela focou mais nos aprendizados que ela teve durante essa caminhada dela. A Gisele, então, é uma modelo super famosa no mundo inteiro. Ela é gaúcha, nasceu em 1980, igual eu. Ela é casada com o famoso jogador de futebol americano Tom Brady. E toda a renda desse livro aqui é destinada a uma fundação que ela criou, que se chama Luz Foundation, que ela criou em 2007 para causas sociais e ambientais. Então o livro ele é dividido em 8 capítulos e eu vou passar para vocês aqui porque cada capítulo é um aprendizado. Então são 8 aprendizados. Se você não leu o livro, não se preocupe, eu vou estar passando só os aprendizados dela, não vou estar contando toda a história, até porque não teria tempo. Então eu vou deixar um gostinho para você procurar o livro dela e ler, porque eu achei muito legal, que vale a pena. E se você já leu, fica aí um lembrete, lembrando das partes que ela falou que pode estar ajudando a gente. Então eu acho que tem muito conteúdo legal que mostra histórias ou experiências, mensagens que pode ser útil para todo mundo, beleza? Então a gente vai começar com os capítulos, com os 8 aprendizados da Gisele Bündchen. O primeiro aprendizado, disciplina. Segundo a Gisele, a disciplina ela pode ser dividida em 4 etapas principais. Primeiro, clareza. Você precisa saber o que você quer. Qual que é o teu sonho? Você, no caso dela, quando ela era pequena, a ideia dela é que ela queria sempre ser melhor que ela mesma. Ela queria sempre ter a melhor versão dela. Por exemplo, na escola, ela queria sempre tirar nota 10. E não era uma competição com ninguém, sim com ela. Mas ela queria ser sempre muito boa em tudo que ela fazia. Então, depois da clareza, vem o foco. Tá, eu já sei o que eu quero e agora ela precisava focar nas atitudes, no que ela precisava fazer para atingir esse sonho dela. Então, ela focava em mudar a rotina dela, pensar na rotina dela, ou procurar um mentor, um grupo de estudos, alguma coisa que deixasse ela mais focada no caminho de realizar o sonho dela, o objetivo dela. O terceiro passo é dedicação. Ela fala que você precisa estar sempre se ajustando para ver se o caminho que você está fazendo, ele está te levando realmente ao teu objetivo. Então ela fala muito de medir o teu progresso e de anotar o que você fez hoje, amanhã o que você pode fazer melhor e sempre pensar que é sempre um passo atrás do outro. O terceiro passo da disciplina é a humildade, pois ela diz que depois que você tem os 3 passos, que é clareza, o foco e a dedicação, com certeza você vai ter sucesso. Só que você não pode esquecer de ser humilde, porque depois do sucesso tem muita gente que esquece de ser humilde. E o que é humildade? É você saber que você não sabe tudo e que você é um eterno aprendiz.
Sim, eu tenho sucesso, mas eu tenho ainda muito mais para aprender. E eu acho que isso vem muito do que ela fala, que ela sempre quer sempre ser a melhor versão dela. É como se ela gosta de onde está, mas talvez não esteja satisfeita e sempre vai querer mais. Então ela precisa ser humilde para sempre estar escutando novos aprendizados. Então isso foi a parte da disciplina. O segundo aprendizado dela foi os desafios. Ela descobriu que os desafios, os obstáculos na vida dela nada mais são do que oportunidades disfarçadas. Ela teve vários desafios, vários problemas que aconteceram na vida dela, que fez com que ela se tornasse uma pessoa muito mais forte hoje. E ela fala que ela viu que com esses desafios, por exemplo, ela escolhas totalmente não saudáveis para a vida dela, que eu não sabia, por exemplo, que ela bebia, que ela fumava, ela tinha ataques de pânico, ela teve uma saúde muito difícil, que chegou um momento que ela tinha que, ou ela se destruir por completo, ou ela tinha que superar isso. Então ela fala que esse momento mais negativo da vida dela foi realmente os momentos mais transformadores da vida dela, que ela realmente diz que esses momentos são os melhores professores. O aprendizado número 3, ela fala de relacionamentos. Ela fala que a qualidade de vida de cada um depende dos seus relacionamentos. Então você tem que saber como tratar os outros. Para saber como você trata os outros, você tem que olhar para ver como você trata a si mesmo. Então, quando você começa a se tratar melhor, você começa a ter melhores relacionamentos também. E sempre ficar pensando, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero da vida? Para entender se aquelas pessoas que estão com você, elas são sinceras, correspondem aos seus valores, e o que eles pensam de você, o que você representa para eles. Porque ela fala assim, nós podemos muito nos inspirar nos outros, mas é bem diferente de se comparar aos outros. Então, inspiração é legal, mas comparação não é legal. Então, ela fala que ela sempre foi muito generosa, até ela aprender a colocar limites. Em vez de ficar sempre falando sim, 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 chega uma hora que você precisa pôr limites, senão você se esgota. E quando você coloca esses limites, talvez você que está escutando agora, seja uma pessoa que precisa pôr mais limites, não sabe dizer não. E é normal que quando você comece a dizer não, muitas pessoas não te entendam e comecem a achar que você não é mais amigo, mas é simplesmente que você percebeu que você precisa de limites. Então, isso faz parte de um bom relacionamento, quando as pessoas entendem até que ponto ir, certo? E ela comenta que a família é muito importante, relacionamento da família. Ela falou, os amigos a gente escolhe, a família não. Então a gente tem que fazer trabalhar e tem que dar certo. E ela fala muito que ela se dá muito bem com as irmãs, com os pais, e que ela preza muito por isso. Então ela sempre faz o possível para que sempre esteja tudo bem dentro da família. E ela fala também, para um relacionamento, nos relacionamentos, o tempo é o maior presente. Aquele tempo que a gente dá para alguém, estando com essa pessoa, e o tempo que alguém dá pra gente também. Ela aprendeu que para ter um bom relacionamento, a gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos. Como o pai dela dizia, nós nascemos com uma boca e 2 ouvidos. O aprendizado número 4, ela fala de pensamentos e palavras têm poder. Ela fala assim, eu ensino para os meus filhos que as palavras não são muito diferentes de feitiços. Quando usamos palavras dóceis, generosas, nós podemos fazer mágica e ajudar muito uma pessoa. E quando a gente tem palavras negativas, podemos estragar também muito o dia ou a vida da pessoa. E isso ela comenta sobre os bullying que ela sofreu quando ela era criança, porque ela era muito alta, muito magra. Mesmo quando começou a carreira de modelo, muitos falavam, mas ela tem olhos muito pequenos, um nariz muito grande.
Então você começa a se duvidar, a pensar, será que o que eles estão falando não está certo? E até que um dia o pai dela falou para ela, olha, da próxima vez que falarem isso para você, diga, tem uma grande personalidade também. Então ela aprendeu a ver esse lado dela. Podem falar o que for, mas eu tenho uma grande personalidade. E ela fala muito de você se autoconhecer, que apesar de se escutar coisas, isso virar pensamento, você tem que aprender a escutar a tua voz interior. E o que somos e o que nos motiva e o que nos faz felizes. Então a gente precisa saber do que a gente gosta e qual que é o nosso objetivo. E deixar que essas palavras entrem, mas não façam um estrago dentro de você. E aprender, claro, você não usar palavras contra alguém ou de maneira que vai machucar alguém. O quinto aprendizado é onde focar sua atenção é onde colherá resultados. Então ela diz que todo final do ano ela faz uma lista, 2 listas na verdade, dos últimos 12 meses. Do que ela tem orgulho, uma lista então, o que eu tenho orgulho que foi legal que eu fiz esse ano, e uma outra lista com tudo que aconteceu que ela precisa melhorar. Mais uma vez volta que ela está sempre medindo para sempre ser melhor, então ela faz essas listas para ela focar no que ela precisa melhorar e no que ela quer da vida. Ela volta falando dos bullying que se ela se concentrasse só nos bullies que fizeram com ela, falando que ela era muito magra, muito alta e que ela não era bonita o suficiente, ela jamais teria realizado a carreira, pois ela teria escutado isso e desistido da carreira dela. E não foi o que ela fez. Então ela focou no sonho dela e não nas palavras negativas que ela escutava. E ela fala que quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente acredita naquilo que a gente quer, aquilo vira uma crença e aquilo se incorpora na tua vida. E ela fala que ela presta muita atenção em todas as informações que ela recebe todos os dias. Se a notícia que ela está lendo, se tudo que ela está absorvendo são coisas boas que vão ajudar ela, ou são só fofocas, notícias ruins que não servem para ela. Então, isso vale para todo mundo, né? A gente prestar atenção no que a gente está colocando. A gente tem a expressão trash in, trash out, lixo que entra, lixo que sai. Então, cuidar com as informações que a gente tá recebendo todos os dias. O sexto aprendizado é a natureza. Ela fala muito de natureza, é uma apaixonada da natureza, e ela fala que a natureza é tudo. A natureza é a expressão da criação, do amor e da compaixão. Que a gente precisa da natureza para tudo. E ela usa a natureza como se fosse o templo dela. Então ela acredita no Deus e que a igreja é a natureza, que o nosso templo é a natureza. Porque na natureza que a gente vive, a gente busca comida, a gente bebe, a gente respira, a gente absorve a luz do sol pela natureza. Então ela chama no livro bastante, ela é uma ativista que fala muito da natureza, do planeta, ela chama todos a cuidar do planeta que a gente mora. O sétimo aprendizado, ela fala muito sobre cuidar do corpo, que quanto mais a gente cuida do corpo, mais ele cuida de nós, que é a nossa casa, certo? Então ela fala que ela é muito grata pelo que ela tem, ela nasceu desse jeito com o corpo mais atlético, que ela nunca teve problema de engordar, essas coisas, mas ela nasceu ela tem 1,80 m de altura, ela sempre foi mais alta que as irmãs dela, e por mais, ela até fala no livro, elas podiam comer todo couve, leite de coco, o que fosse para querer crescer, não ia crescer. Então assim, ela é consciente que ela teve esse presente de ter o corpo que forneceu o trabalho para ela, né? Mas que chega um tempo que o metabolismo vai começar a diminuir, ela precisa se cuidar mais. Então, apesar de ela ter tido uma vida menos saudável no início, não apresentou nada no corpo, hoje ela sabe que ela precisa cuidar da alimentação. Ela faz exercícios diários e ela presta muita atenção, então, no tipo de alimentação, o que ela coloca para dentro.
ela fala também que, apesar dela cuidar bastante, ela fala assim que cuidar demais, pensar demais no que você come, é tão ruim quanto ignorar totalmente o que você come. Então tem que ter o equilíbeu. Ela sempre busca um equilíbrio, ela sempre busca na comida e na vida a energia e o equilíbrio. Como eu falei, ela gosta de fazer exercícios, mas ela falou que ela foi buscar o que ela gosta, o tipo de exercício que ela gosta, mas ela faz disso não uma obrigação. E ela não se martiriza, não fica lamentando se ela não pode faltar 1 ou 2 dias de exercício. Ela faz porque ela sabe que isso faz bem. Ela também fala que ela pratica o jejum, mais por questão de desintoxicar o corpo e não para perder peso e tudo mais, mas é uma outra prática que ela faz. E o último conhecimento que ela fala é o conheça a si mesma. Ela fala muito de autoconhecimento, que você tem que saber quem que você é. Ela lê muito, muito mesmo. Ela falou que ela é super curiosa, então o tipo de leitura dela é bem eclética. Ela vai procurar vários assuntos para sempre estar entendendo mais sobre a vida, sobre o corpo, sobre espiritualidade. Ela lê bastante. E ela fala muito que para todo mundo perceber tudo que a gente aprendeu quando a gente é pequeno e tudo mais, o que a gente foi encorajada a fazer, que ela fala muito dos pais dela, que ela tem um pouco da mãe e do pai, o que eles ensinaram desde cedo. Então ela acaba se conhecendo, ela acaba sabendo o resultado ou as reações dela mesma de acordo com tudo que ela vivenciou desde pequena. Isso é um trabalho de autoconhecimento, você vai se conhecendo para você ter todo esse histórico que está vindo de quando você era pequeno. Ela comenta também sobre casamento, sobre como você se conhece, você sabe que você está entrando num relacionamento sério, que uma pessoa não pode anular a outra. Ela não entrou num casamento para anular o marido e nem o marido para anular ela. Então você tem que se conhecer bem para ter uma boa relação e se conversarem bastante sobre isso. Então ela fala que é um casamento, é alguma coisa que vocês andam juntos e não que um vai tá apagando o outro. Ela fala de um casamento interdependente, ela fala assim, o perigo do casamento é quando um não pode respirar sem você ou o outro precise que você o complete. Então esse é o perigo do casamento. Você tem que ser inteiro e junto com o seu parceiro ou parceira. E ela termina o livro falando que precisamos muito buscar explorar o mundo, explorar nós, explorar o conhecimento sobre o nosso papel aqui no mundo, porque o universo é infinito e a nossa compreensão dele é muito pequena. Gente, esse foi então um super resumo rápido dos 8 aprendizados da Gisele. Recomendo bastante que leiam o livro dela, porque daí vocês vão saber detalhes e por que ela falou de cada aprendizado. Mas eu acho que eu achei peças interessantes para a gente colocar aqui no Dose de Energia, como coisas para a gente refletir. A Gisele como uma pessoa de sucesso e hoje super ativista na parte de natureza, do planeta e tudo mais, fica como um excelente exemplo para a gente estar se inspirando. Beleza? Espero que tenham gostado e até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's.
E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!